Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília. Como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu vou começar falando de política. Olha só, a semana promete ser movimentada em Brasília. O centro das atenções para o governo será a votação da nova regra fiscal na Câmara dos Deputados, que deve acontecer na terça ou na quarta-feira. Além disso, a criação da CPI dos atos golpistas e o andamento de outras 3 comissões vão movimentar o Congresso. A nova regra fiscal pode ser votada na terça ou na quarta-feira em plenário. O relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, deve se reunir com os líderes partidários para definir o parecer sobre o projeto. E a expectativa é que antes ele se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Cajado disse que vai analisar as emendas, isto é, as sugestões de alteração no texto apresentadas pelos deputados. Até a tarde de sexta-feira, 40 sugestões haviam sido protocoladas. Enquanto os deputados de centro e da oposição querem endurecer ainda mais o texto e impor limites mais rígidos ao governo, deputados da esquerda e da bancada da educação querem afrouxar as regras. O placar da aprovação da urgência na quarta-feira teve 367 votos a favor e 102 contrários, um indicativo de que a proposta deve ter ampla maioria na casa. Mas a equipe econômica trabalha para aprovar o texto acordado com o relator sem mudanças incluídas de última hora. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisa da aprovação de 257 deputados. Se aprovado, ele vai para análise do Senado. Outro assunto a ser tratado é a primeira sessão da CPI dos atos golpistas, que tem previsão de ser instalada na quinta-feira. Ela será presidida pelo parlamentar mais velho escolhido para compor a comissão. E com isso, o senador Otto Alencar, líder do PSD, de 75 anos, foi quem convocou os parlamentares para instalar a comissão. De acordo com o requerimento de criação da CPI mista, o grupo de trabalho terá 180 dias para investigar os atos registrados no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. Desta forma, a comissão terá como prazo limite o dia 20 de novembro deste ano. Outras 3 comissões parlamentares de inquérito, instaladas pela Câmara na última semana, voltam a se reunir na terça-feira, quando os deputados devem analisar e votar os planos de trabalho apresentados pelos respectivos relatores. A CPI do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CPI da manipulação dos jogos de futebol e a CPI das lojas americanas. E olha só, agora uma notícia preocupante, para não dizer lamentável. Uma nova pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância apontou que pelo menos 32 milhões de meninos e meninas vivem na pobreza no Brasil. E esse número corresponde a 6 em cada 10 crianças. Os dados também mostraram que o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha de pobreza extrema, com menos de R$10 por dia, alcançou 16,21% em 2021, o maior nível dos últimos 5 anos. Entre 2020 e 2021, crianças e adolescentes privados de uma alimentação adequada chegou a 9.800.000. Com o objetivo de reverter esse quadro, a Ação da Cidadania lançou a campanha Brasil Sem Fome. Pelo 3º ano consecutivo, alimentos são arrecadados e distribuídos para famílias em todo o país como forma de assegurar o direito à alimentação adequada, principalmente na primeira infância. Nas 2 últimas campanhas foram arrecadados 22 mil toneladas de alimentos. Já um outro levantamento divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, e hoje está presente em mais de 18%, além de em quase 38% dos lares desse mesmo perfil haver insegurança alimentar grave ou moderada. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em informações obtidas através do Ministério da Saúde. E não só é causada pela falta de alimento, mas também pela má qualidade dos produtos.
O Brasil até chegou a deixar o mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014, mas 8 anos depois retornou a essa condição. Olha, e a gente continua falando de infância e com mais uma notícia preocupante. Na maioria dos casos de ataques a escolas no Brasil, a arma estava dentro da casa do próprio autor. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. Dos 24 atentados registrados no país desde 2002, 11 foram com armas de fogo. No total, 34 pessoas morreram e 57 ficaram feridas. 15 armas foram utilizadas, ou seja, em alguns casos, o atirador tinha em mãos mais de um tipo de arma. 9 tinham um registro legal identificado, pertencendo a um familiar que trabalhava na área da segurança. Para pesquisadores, essas informações apontam para a urgência de um endurecimento da política de controle e fiscalização da compra de armas de fogo. Eles defendem a necessidade, por exemplo, de obrigar os proprietários de armas de fogo a comprovar locais e guarda segura, como cofres que impeçam o acesso facilitado de crianças e adolescentes. Em julho do ano passado, o número de armas de fogo nas mãos de pessoas com registro de colecionador, atirador desportivo ou caçador chegou a 1 milhão. E olha só, o governo do presidente Lula anunciou que está estudando mudar as regras para concursos públicos e incorporar novas etapas de avaliação dos candidatos, permitindo, inclusive, o uso de tecnologias em algumas fases. Segundo o executivo, essas mudanças podem melhorar o acesso dos candidatos, ampliar a concorrência, dar segurança jurídica e permitir ao governo selecionar com maior efetividade os seus funcionários. A intenção é apoiar a discussão de um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que aguarda a avaliação do Senado Federal. Esse tema tem sido tratado em reuniões internas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e integra uma lista de ações que a pasta pretende colocar em marcha nos próximos meses e que inclui ainda uma nova lei de cotas em concursos públicos. A proposta em tramitação contempla boa parte dos objetivos do governo. Se aprovadas, as regras valerão apenas para as novas seleções. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui, mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!